Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros e esse é o Expresso Conservador. Fiquem à vontade, sintam-se em casa, tá? Pessoal, vocês viram a notícia que está aí na mídia no momento, está em alta? Olha, a CIA avisou Bolsonaro para não interferir nas eleições. Gente, quando você lê a notícia, aí você vê assim e fala, poxa, mas é isso? É essa a grande notícia? É esse o estardalhaço que estão fazendo? Vocês vão entender já já o que eles querem fazer, qual o plano por trás disso. Por que agora? Se a visita do diretor da CIA ocorreu há quase um ano atrás. Por que agora? Vocês vão entender isso já já, depois da vinheta. Bom, meus amigos, o assunto está em alta. Isso não dá para negar. Todas as mídias destacando. Bolsonaro foi avisado pela CIA. Governo Bolsonaro recebeu recado da CIA. A CIA não manda recados. Isso é fato. A CIA não tem que mandar recado nenhum e nem manda. Nem a BIM manda recado para ninguém. Nenhuma agência de inteligência fica mandando recado. Quando eles fazem alguma coisa, troca de informações. Recado, eles mandam pro presidente deles. Olha, tá acontecendo assim, assim, assim. Não para o presidente de outro país. A CIA não tem nada a ver com isso. Se o governo americano quisesse mandar algum recado, seria por outros meios. Não pela CIA. E vocês vão entender já já o porquê dessa repercussão aí, depois de quase um ano dessa visita. Vocês vão entender. Antes de colocar as notícias, eu só queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e me diga aí no comentário em quem você pretende votar. Seja você, de repente, de esquerda que está me assistindo, deixa no comentário, fala, vou votar no Lula, vou votar no Ciro. E você, que é claro, a maioria do meu público e a maioria do público do Brasil, diga em quem você vai votar aí. Bolsonaro? Se for, deixa aí no comentário. Pessoal, além disso, eu tenho que dar outro recadinho. As vagas estão acabando. São vagas limitadas. Se você tem o desejo de conhecer Israel, a caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel, é a chance. São as melhores condições e preços do mercado. Posso garantir. Tá duvidando? Entre em contato com o Ricardo Paiva, pede um prospecto para ele. Tenta negociar com ele ali. Olha, eu posso pagar dessa maneira. Você vai conseguir as melhores condições do mercado. Tá? Não deixe passar essa chance. Se você tem o sonho, se você tem a vontade de conhecer a Terra Santa, tem vontade de estar ali onde Cristo nasceu, onde Cristo andou, por onde Cristo iniciou o seu ministério, essa é a chance. Você vai conhecer locais sagrados, vai refazer os passos de Cristo. Não deixe passar, gente, não deixe. Meu pai, o sonho da vida dele era ter conhecido Israel. Infelizmente, ele não pôde. Quando estava tudo certo, ele ia junto com o Renato para Israel, veio a pandemia e eles não puderam ir. E infelizmente, em fevereiro agora, ele faleceu sem realizar o sonho. Por isso, não deixe passar a oportunidade. Tá? Não deixe passar. Essa é a chance e as vagas são limitadas, tá bem? Então vamos lá para a notícia na tela. Eu gosto de falar e mostrar, tá? Então vamos lá. Ó. Governo nega conselho da CIA. Não recebemos recados. Certo? Mídia repercutiu que diretor da inteligência dos Estados Unidos teria orientado Bolsonaro a não questionar o processo eleitoral brasileiro. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da presidência negou ter recebido recados por parte da CIA em relação às eleições de 2022. O pronunciamento da pasta ocorre após a Reuters veicular que o diretor da inteligência norte-americana, William Burns, teria orientado o presidente Jair Bolsonaro a parar de questionar o processo eleitoral brasileiro durante reunião em julho do ano passado. Julho do ano passado. 10 meses depois, quase um ano depois. A CIA não dá, eu não creio que a CIA daria um recado. Não consigo acreditar nisso. Eu sempre achei que a CIA era muito mais do que o garoto de recados do governo americano. Então eu não acho que tenha havido. O que eu acho que tenha ocorrido? Manipulação de notícias. Isso acontece o tempo inteiro e vocês estão cansados de saber disso.
olha, eu tenho uma fonte anônima que disse isso, isso e isso. Qual a prova que você tem que essa fonte existe? Qual a prova que essa fonte te apresentou? Nenhuma. Simplesmente são a fonte o quê? Vozes da minha cabeça? Amigos imaginários? Porque prova não é apresentada nenhuma. São apenas palavras jogadas ao vento. Mas por que isso? Tudo tem método. É claro que nesse momento falar esse tipo de coisa, no momento que está havendo tensões institucionais, é claro que esse tipo de coisa ajuda. Ajuda o lado que está meio que perdido. E isso tem causado medo, muito medo em algumas pessoas, e vocês vão ver já já, tá? Vou terminar de passar essa notícia aqui para vocês e vou mostrar as outras. Os assuntos tratados em reuniões na área de inteligência são sigilosos. O GSI não recebe recados de nenhum país do mundo, nem os transmite. Temos um excelente corpo de diplomatas e adidos para tratar dos interesses nacionais, declarou o GSI. Durante sua viagem ao Brasil em 2021, o diretor da CIA esteve com o presidente. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, é o até então diretor da CIA, da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Ele também jantou com o general Luiz Eduardo Ramos, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, certo? Segundo fontes anônimas ouvidas pela Reuters, como eu falei, fontes anônimas. Tem alguma prova? Algum documento, alguma fotografia, alguma mensagem, algum print, alguma coisa assim? Não. Segundo fontes anônimas ouvidas pela Reuters, Burns teria dito que o processo democrático é sagrado e que o presidente não deveria se referir a ele publicamente. Uma terceira fonte de Washington também relatou que uma delegação foi orientada pelo diretor da CIA a dizer aos principais assessores de Bolsonaro que o presidente deveria parar de desacreditar o pleito. Essa mesma fonte, porém, não declarou não saber dizer se foi o próprio Burns que transmitiu a mensagem ao presidente ou algum integrante da delegação. Mas vejam só, analise comigo. Pense um pouquinho comigo. Um recado da CIA. Depois do Afeganistão, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a CIA está meio que desacreditada. Porque os seus relatórios não previram quase nada disso. Foram prever a invasão da Rússia, da Ucrânia ali em cima. Então, qual o sentido de um recado? Não tem. Não tem sentido nenhum. Qual a fonte? Uma fonte anônima. Uma fonte de Washington anônima. Apresentou algum documento? Não. Apresentou algum print? Não. Disse que foi só orientação, mas não sabe se foi o diretor da CIA que deu essa orientação, se foi alguém da delegação que deu essa orientação. Não sabem nada. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê esse tipo de notícia começa a surgir. Olha só. Jovem Pan. Inimigos já temem que Bolsonaro se reeleja no primeiro turno. Maioria do MDB descola da cúpula e negocia apoio reeleitoral ao presidente. Bolsonaro pode usar reforço na base aliada para ampliar enfrentamento político ao STF. E tensão institucional deve aumentar. Olha só. Inimigos já estão temendo. Olha, tudo bem, ele é nosso inimigo, mas o cara vai se reeleger no primeiro turno. A gente tem que pegar carona. Nós precisamos negociar um apoio aí. E é o que está acontecendo. É o que está. Você pode analisar, não precisa acreditar em mim, gente. Vá no Google e procure as notícias que você vai saber, você vai entender isso. É fato que as pesquisas são todas pesquisas furadas. É fato que eles sabem que provavelmente Bolsonaro se reeleja no primeiro turno. Aguarde mais uns meses. Quando chegar julho,
agosto. Aí vocês vão ver as pesquisas mostrando o Bolsonaro lá em cima. Podem apostar, anotem o que eu tô falando. Vamos lá, ó. Comprados com Bolsonaro. O antagonista dizendo que os empresários estão comprados por Bolsonaro. Vejam só. Empresários que não fazem parte do grupo bolsonarista raiz já admitem, em reservado apoio, ainda que envergonhado, à reeleição. O Estadão diz que parte do empresariado, e não apenas do grupo bolsonarista raiz, tem manifestado, ainda que envergonhadamente, apoio à reeleição de Jair Bolsonaro em reuniões fechadas. O texto afirma que a turma está comprada nas eleições deste ano na aposta de que a economia está melhor. Será que a economia está melhor? Pois é, a economia está bem melhor e vocês vão ver já já. O emprego voltando, o crédito em alta e as despesas públicas controladas. Eles também querem acreditar que mudanças estruturais possam vir no eventual segundo mandato. Agora eu vou abrir uma aspas aqui e lembrar de uma coisa. O Bolsonaro está cortando imposto, coisa que nenhum governo fez nos últimos 40, 50 anos. Nenhum governo fez isso. O Bolsonaro está cortando imposto. Cortou aí 35% do IPI. Algumas coisas zerou o imposto para facilitar a entrada aqui no Brasil, para que o brasileiro tenha acesso a um produto mais barato. Alguns produtos de necessidade, como medicamentos contra câncer e etc. Pois acreditem vocês, Paulinho da Força, por exemplo, vai entrar com ação no STF contra a baixa dos impostos. Ele não quer que baixe imposto. Por quê? Isso reflete ali no preço. Os empresários pagando menos imposto, óbvio que eles vão diminuir um pouco o preço, porque tem concorrência. Então ele ganha uma margenzinha para baixar e vender um pouco mais. Vendendo um pouco mais, ele vai faturar mais. Faturando mais, ele vai ter que produzir mais. Porque ele aumentou as vendas. Produzindo mais, ele tem que contratar mais. E isso gera empregos. Coisa que eles não querem. Nunca foi pelo povo. É só pelo interesse do poder. Por isso que eles estão dizendo que os empresários estão comprados. É esse o motivo, tá? O jornal ainda diz que o grupo passa pano para o que consideram apenas excessos de Bolsonaro. Para esses grupos, os ataques mais recentes ao presidente do STF, ao processo eleitoral democrático, são classificados como excessos de Bolsonaro, sempre com a ressalva de que as instituições continuam funcionando. Tá? Então, vocês vejam aí, eles colocam narrativas, não falam quem são esses empresários, não dá nome aos bois, nem mostram provas disso. Não mostram prova alguma disso, mas fazem essa análise, tá? Mas já mostrando, porque aí eles vão chegar lá na frente para justificar essa mudança nas pesquisas, ou até mesmo um resultado surpresa, Bolsonaro reeleito no primeiro turno, para justificar, mas foi por causa disso. Nós falamos lá atrás. Então eles criam narrativas, tá? Nos dois sentidos. Vejam só, seu dinheiro. Bolsonaro tem boas chances de vencer no primeiro turno com lentidão da terceira via. Com saída de Sérgio Moro da disputa presidencial, Bolsonaro ganha pontos nas intenções de voto, tá? É isso que eles estão falando. Eles estão prevendo já uma reeleição e estão com medo da reeleição do presidente no primeiro turno, tá certo? Aí, vamos lá. Eles disseram que estão comprados porque a economia está melhor? Vamos ver. Tá aqui, ó. Novo CAGED, certo? Você vai ver aqui a evolução do emprego. 2021 foram criados 2.700.000 empregos. Um saldo positivo de 2.700.000 empregos, certo? Nos 3 primeiros meses desse ano, nós já temos aqui, eu até coloquei na calculadora, eu vou pôr para vocês aí na tela, para vocês verem. 615.173 novos empregos criados, certo? 615.173 novos empregos criados. Isso desperta a fúria. E aí o povo que está conseguindo arrumar emprego falou, opa, a coisa está melhorando. Aí o outro vê, ó, ele arrumou um emprego, vou procurar também. E vai e consegue um emprego. É o ideal 600.000 empregos em 3 meses? Não.
Não é o ideal. Eu queria que fosse 10 milhões de empregos. Mas é o que acontece. Tem toda uma conjuntura por trás. Você tem um cenário de pandemia, você tem um cenário de guerra. Tudo isso influencia. Ainda assim, com tudo isso, que nenhum outro presidente enfrentou, Bolsonaro conseguiu, junto com sua equipe, junto com Paulo Guedes, controlar a economia, gerar empregos, mesmo no ano da pandemia, o ano mais ferrado da pandemia, que foi o primeiro ano, nós tivemos saldo positivos de emprego. Pouco, mas conseguimos manter os empregos e ampliar ainda um pouco mais as vagas. No segundo ano da pandemia, foram criados 2.700.000 empregos. 2.700.000 empregos num cenário de pandemia. Agora, com um cenário de guerra, ainda assim, 615.173 empregos. Então, é para desesperar. Aí você fala assim, mas será que é só isso? Não. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos aqui o site do governo, aqui, ó, gov.br, certo? Você vai por aí www.gov.br. Você clica aqui no canto e põe em notícias, últimas notícias, tá? Para você ver aqui, ó. Você vai ver sobre o Enem. Olha que notícia boa para quem vai fazer o Enem. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem disponível o cartão de crédito. Agora vai ser possível pagar a inscrição do Enem, certo? Com Pix ou cartão de crédito. Tá aqui, ó, certo? Curso online sobre voluntariado no campo das doenças raras está com inscrições abertas. Governo federal lança programa para promover trabalho responsável e decente. Cadastur bate novo recorde e alcança 140.000 registros no país. Evento em Brasília discute avanços em diagnósticos laboratoriais no Brasil. Tudo isso vai desesperando os caras. Ação conjunta do governo federal reprime desmatamento no Pará. Mas você não vê saindo na grande mídia, tá? Governo federal repassa 5,9 milhões para a continuidade de obras de saneamento em 10 estados. Você também não vai ver sair na mídia porque boa parte da esquerda votou contra a lei do saneamento. Aberta inscrições para a Olimpíada Brasileira do Oceano, tá? Vamos lá, tem mais notícias aqui. Vou colocar as duas primeiras páginas. Pró-Amazônia Legal busca reduzir custos de energia na Amazônia. E isso vai pesando nos caras, certo? Vai entrando na mente deles e fala, poxa, ele vai conseguir, ele vai se reeleger no primeiro turno. Aula especial sobre PI e empreendedorismo para jovens, ministrada pelo professor Gabriel Marcuso. Olha só, gastos estrangeiros no Brasil cresce 63% no primeiro bimestre. Turistas deixam um total de 781 milhões de dólares no país. Governo federal promove divulgação da isenção de vistos a nações estratégicas, além de destacar atrativos nacionais em campanhas e feiras no exterior. É o governo trabalhando. É o governo trabalhando para melhorar a vida do brasileiro. Nós nunca tivemos isso, um governo que trabalha pelo brasileiro, é a primeira vez. E isso assusta o pessoal que se mantinha no poder e que não trabalhava pelo brasileiro, trabalhava pelo seu bolso. Olhe quantas taxas Bolsonaro liberou, quanto imposto ele cortou, imposto sobre o gás, imposto sobre o diesel. Você vê saindo com 0 imposto federal, mas governadores aumentando impostos, como o Dória fez aqui em São Paulo. Então tudo isso vai pesando, vai mostrando que o Brasil tem como mudar, que o Brasil pode ser uma potência e que o Brasil pode rivalizar com qualquer país do mundo. Basta ter um governo sério apenas. É só isso. Basta ter um governo sério. Um governo que trabalhe pelo país. Um governo que veja assim, olha, nós aumentamos a arrecadação, vamos cortar imposto. Porque aí o Brasil vai produzir mais, a gente vai manter a arrecadação e o povo vai conseguir comprar mais, vai aumentar o poder de compra do povo. O empresário vai produzir mais, vai gerar mais empregos. É um ciclo virtuoso.
É claro, pode melhorar ainda mais. Tudo vai depender do seu voto lá em outubro. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue manter o Brasil crescendo. É duas coisas que você tem que pensar. É Jair ou já era. Não tem saída, não tem outra opção, tá? Ou é Jair ou já era. Se o Bolsonaro perder a eleição, gente, pode desacreditar do Brasil. Eu mesmo serei um que vou desacreditar do Brasil. Porque, sinceramente, não dá para imaginar que o Brasil seja bom com um ex-condenado na presidência. Não tem como, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.